Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse evento que marca o lançamento do projeto Mulheres do Nosso Bairro, que é um projeto que foi idealizado pela ENGIE, com apoio de parceiros, e beneficia lideranças femininas, mulheres, que atuam em tantas comunidades do Brasil onde a ENGIE está presente. Eu quero, para fazer essa abertura desse dia hoje, que é tão especial para a gente, chamar o nosso diretor administrativo, Júlio César Lunardi, para falar um pouquinho sobre esse projeto, nosso diretor da ENGIE Brasil Energia. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Obrigado, Luciane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do nosso presidente, Eduardo Sattamini, a presença de todos vocês neste webinar de lançamento do projeto Mulheres do Nosso Bairro. Ele que é um entusiasta desse projeto, né? Agradecer a Luciane Pedro, como coordenadora do projeto, e a todos que se envolveram e continuam se envolvendo na viabilização desta magnífica ação, capitaneada aí pela nossa área de meio ambiente e responsabilidade social. O Mulheres do Nosso Bairro representa um reforço à adesão da ENGIE aos princípios de empoderamento das mulheres, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU Mulheres, ocorrida em setembro do ano passado. Nós teremos um investimento em torno de R$1.200.000 entre os anos de 2020 e 2021, e esse programa, ele prevê impactar 20 mil mulheres de forma direta e outras 60 mil pessoas indiretamente, contribuindo de forma decisiva para o objetivo 5 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS da ONU, que consiste em alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A ENGIE assumiu o compromisso de incentivar a promoção da igualdade de gênero, a começar pelo aumento do número de mulheres em cargos de liderança. A meta do grupo em todo o mundo é ter, até 2030, 50% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Portanto, usufruam o que esse programa propiciará. E agora vamos conhecê-lo com mais detalhes através do vídeo de lançamento do projeto. Muito obrigado. Cada dia uma história esperando por mim. Sei que não tô sozinha, existem outras iguais a mim. O caminho não é fácil, a gente sabe bem, mas é na adversidade que vamos além. Unidas somos mais, unidas pra vencer. Sou eu e você, sou eu e você. Visite mulheresdonossobairro.com.br. Conheça as ações e participe. Unidas somos mais. Realização ENGIE. Vamos além da energia. Então, vocês acabaram de ver, né, quais são os braços que o projeto vai trabalhar. O projeto Mulheres do Nosso Bairro, ele foi idealizado diante de uma necessidade urgente de combate à pandemia, que realmente, tristemente, vai causar ainda uma maior crise humanitária em comunidades tão carentes quanto as que a ENGIE atua no Brasil. Esse projeto, bastante focado nas mulheres que são muito impactadas pela pandemia, ele se divide em ações que vão desde uma plataforma que vai catalogar negócios locais, então uma espécie de classificados dessas mulheres nesses 100 municípios. A gente está falando de mais de 100 municípios em 3 estados, né? Então é um projeto que abrange grande parte do Brasil, né? Outra plataforma que vai trazer cursos de EAD para capacitação gratuita, em módulos de autoconhecimento, comportamentais, mas também de gestão, mas também técnicos, né, para
apoiar essas mulheres no seu aprendizado. Vamos ter mais ainda um edital que está sendo lançado hoje. E esse edital, na verdade, ele começa as inscrições hoje, dia 16, ele segue até dia 3 de novembro, e a ideia é premiar 25 mulheres no Brasil inteiro com ideias ou projetos de empreendedorismo local, ou seja, foco em geração de renda. Esses projetos vão ser acompanhados, vão receber recursos de 5, 10 e 20 mil reais, e vão ser acompanhados pela ENGE com mentoria por 12 meses, para que a gente realmente esteja perto dessas empreendedoras e desses cases. Outro braço bastante forte é do apoio à questão da saúde gestacional. Então, nós estamos constituindo uma rede de apoio para essa mulher que precisa fazer o pré-natal, precisa fazer exames ginecológicos e não consegue ter acesso. Então, assim, gente, esse é o projeto, e eu acho que o principal objetivo dele é oportunizar, dar acesso a essas mulheres, né, a essas ferramentas que eu acabei de falar, para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida, para que elas possam ter mais esperança, né? Esse projeto, ele é feito de pessoas para pessoas, ele é um projeto bastante humano, né? Então, a gente hoje, nós podemos dizer que nós estamos bastante emocionados por colocar esse projeto no ar. E aí, o nosso próximo passo agora é esse webinar, porque um dos braços do projeto, o quinto braço, é o apoio, né, nessa questão do combate à violência doméstica, que é um tema que tem sido, infelizmente, muito falado. Então, hoje a gente escolheu, para abrir esse projeto, o Instituto Maria da Penha, né, que aceitou o nosso convite, então a gente também já agradece eles. E eu vou pedir para que a gente conheça agora um vídeo bastante especial de Maria da Penha, que é fundadora e presidente do Instituto Maria da Penha, inspiradora da Lei Federal 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né, que deu nome à lei. Na sequência desse vídeo, nós vamos, então, ouvir sobre esse tema pela Conceição de Maria, que é cofundadora e superintendente geral do Instituto Maria da Penha. Ela representa o Instituto em diversos conselhos municipais de direitos da mulher, além de participar como delegada do grupo de desenvolvimento do Woman 20, que é um grupo de engajamento oficial do G20, formado por uma rede internacional de mulheres líderes em diversos setores. Então, nós entendemos que o Instituto é referência e esperamos realmente poder levar, com este webinar de hoje, informação, sensibilização, uma maior conscientização sobre este tema. Então, vamos assistir agora a Maria da Penha. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui nesse momento, multiplicando, conversando com vocês sobre esse tema tão urgente e tão importante na nossa sociedade, especialmente agora que nós estamos vivendo uma pandemia dentro da pandemia, né? A violência doméstica aumentou muito nesses últimos tempos, né? Desde março, quando foram decretados o isolamento social na maioria dos estados. Então, a gente tem acompanhado, através dos noticiários, que o aumento da violência, não somente no Brasil, mas em países do mundo. Por isso que é tão importante esse projeto que está sendo hoje aqui mostrado para vocês, e especialmente a escolha desse eixo para se trabalhar no projeto do enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Para que a nossa conversa vai ser de uma forma muito tranquila, vai ser uma forma muito didática, eu vou passar algumas informações para vocês, vou agora compartilhar uns slides para que vocês possam seguir a minha fala de forma mais didática. E as perguntas podem ser enviadas para o chat, que ao final nós vamos selecionar algumas perguntas para serem respondidas, tá certo? Bem, gente, nessa tarde nós vamos falar sobre violência doméstica, os tipos de violência, ciclo da violência, a Lei Maria da Penha, os impactos da Covid-19 na violência contra a mulher e as políticas públicas e iniciativas de denúncia durante a quarentena.
Bem, muitas pessoas perguntam, né, isso às vezes está até no imaginário coletivo, por que que nós precisamos de uma lei para enfrentar a violência contra a mulher? Não basta que as mulheres saiam em passeatas nos dias 8 de março, né, no aniversário da Lei Maria da Penha, nos 16 dias de ativismo pela não violência, levantando cartazes e placas dizendo não à violência contra a mulher. Não basta dizer que não se pode matar mulher, não se pode bater em mulher. É necessário uma lei para isso. Para a gente entender a importância de uma lei como essa aqui no nosso país, nós vamos ver agora os números da violência. Esses números são números de antes da pandemia, né? Não são muito atuais, mas eles ainda prevalecem até hoje, tá certo? Então, a realidade que nós vivemos aqui no Brasil é de que a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. 43.500 mulheres foram assassinadas entre 2000 e 2010. Ora, em uma década, 43.500 mulheres foram assassinadas. Esses são números de países que têm guerra civil. Países que estão em guerra civil. 40% dessas mulheres foram assassinadas em suas próprias casas. Esse dado tem muito significado, porque as mulheres morrem dentro do lar, dentro da casa, o local onde elas deveriam ser amparadas e acolhidas. A maioria da morte de homens acontece no espaço público, na rua. Latrocínio, trânsito, brigas, e as mulheres morrem dentro de suas próprias casas. 40% dessas mulheres. 3 em cada 10 mulheres nordestinas passaram por pelo menos um episódio de violência na vida, mas esses dados podem ser extrapolados para todo o Brasil. De cada 10 mulheres, 3 aproximadamente passaram por violência doméstica em algum episódio durante a vida. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Infelizmente, já faz tempo que nós estamos nessa posição. E a agressão é predominantemente praticada pelos próprios parceiros. 65% são maridos, companheiros ou namorados. Quer dizer, não são pessoas desconhecidas que estão agredindo as mulheres. São pessoas que um dia já lhe juraram amor. São pessoas próximas em quem elas já confiaram na vida. Bem, gente, e para a gente agora entrar um pouco agora que a gente viu quais são os números da violência, para a gente entrar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, eu gostaria de brevemente contar a história de Maria da Penha, porque é importante a gente saber por que a lei tem o nome dela, como foi que surgiu a lei, e às vezes na internet tem informações desencontradas, então a gente sempre gosta de contar brevemente a história da Maria da Penha. Maria da Penha é daqui de Fortaleza, eu estou falando para vocês de Fortaleza, Ceará, onde é a sede do Instituto Maria da Penha. Nós temos um braço de atuação também em Recife. E Maria da Penha é daqui de Fortaleza, cearense, formou-se em farmácia e foi para São Paulo cursar um mestrado na USP. Lá ela conheceu, através dos amigos em comum, Marco Antônio Heredia Viveiros, né, que era uma pessoa educada, benquista, né, entre os amigos, era agradável, uma pessoa muito fácil de lidar, cordial. E eles começaram a namorar, depois casaram. A primeira filha do casal nasceu em São Paulo, depois foi o tempo que ela terminou o mestrado, e ele também, ele fazia mestrado na área de economia, e eles resolveram vir fixar residência em Fortaleza, cidade natal de Maria da Penha. Quando chegaram em Fortaleza, as outras 2 filhas do casal nasceram aqui, e por conta do casamento e do nascimento das filhas, ele recebeu a naturalização brasileira, pois ele é colombiano. E então ela disse que a partir desse momento tudo começou a mudar. Ela não sabia mais o humor que ele ia chegar em casa depois do trabalho, se ele dormia de uma forma, ele acordava de outra, muito agressivo dentro de casa, agredia fisicamente as filhas, ela passava por muita agressão psicológica, né? E então ela começou a falar em separação, e ele dizia que não, que isso nunca ia acontecer, que ele não era um homem de se separar. E então, a Maria da Penha tinha um pouco de receio de tentar um divórcio, né? De tentar uma separação litigiosa, porque nesse momento a imprensa do Sul e do Sudeste estava mostrando muitos casos de mulheres que estavam sendo assassinadas pelo fato de dizer que não queriam mais a relação, até por estar sofrendo violência doméstica. Então, ela tinha medo que isso pudesse acontecer, ela já pressentia alguma coisa, mas não tinha nada de concreto.
Porém, na noite de maio de 83, em uma noite de maio de 83, ela acordou com um forte barulho no quarto, tentou se mexer e não pôde, e pensou: o Marco me matou. E depois ela escutou o barulho de objetos caindo em casa, e ela pensou: será que eu estou fazendo mau juízo? Será que está acontecendo um assalto? Quando os vizinhos chegaram, encontraram o Marco Antônio sentado na cozinha, com uma corda no pescoço, um ferimento no ombro, que ele disse que tinha sido de arma de fogo, mas o ferimento era de arma branca. E quando chegaram no quarto, encontraram Maria da Penha deitada sobre o ferimento. Então, à primeira vista, ela não parecia estar ferida. Mas quando foram fazer um exame mais minucioso e viraram Maria da Penha de bruços, viram que ela realmente tinha sido atingida nas costas, que ela estava perdendo quase todo o sangue, sendo absorvido pelo colchão, e de repente levaram para o hospital. Ela passou 2 meses internada no Hospital Geral de Fortaleza, onde recebeu o diagnóstico de que ficaria paraplégica porque o tiro tinha atingido a sua medula. Depois desses 2 meses, ela passou mais 2 meses no Hospital Sara Kubitschek de Brasília, onde ela foi tratar da sua reabilitação e aprender a conviver na nova condição. Quando ela voltou para casa, ela foi mantida em cárcere privado por ele, pelo Marco Antônio. Ele disse que, a partir daquele momento, ele não queria visita das famílias dela e nem de nenhum amigo, que qualquer pessoa para entrar na casa tinha que pedir autorização dele. E então ela conseguiu ligar para a família e pedir que a família providenciasse um documento chamado separação de corpos, que é para que ela pudesse sair de casa levando as filhas, né, sem perder a guarda das crianças, e que não fosse considerado um abandono de lar. E então, nesse período que ela ficou esperando esse documento, mais ou menos 15 dias, ela disse que foram os piores momentos da vida dela, porque ela passava as noites acordada, mostrando para ele que estava acordada, e o dia, quando ele saía para trabalhar, que ela conseguia dormir. Então, nesse período, ele perguntou se ela queria ajuda para tomar um banho, e ela aceitou a ajuda, e na cadeira de banho, é uma cadeira totalmente de ferro, quando ela sentiu a temperatura da água para saber se estava na temperatura adequada para o banho, ela sentiu passar corrente, né? E chamou as moças que trabalhavam na casa dela, que puxaram ela depressa, e ele disse que tolice, que aquele choquezinho não matava ninguém. Depois, a Secretaria de Segurança Pública constatou que o chuveiro elétrico tinha sido propositadamente danificado para ela sofrer um choque. É uma informação que eu esqueci de dar no começo, mas quando chegaram na casa, o Marco Antônio disse que tinha acontecido um assalto na casa, que ele tinha lutado com 4 assaltantes. Então, a versão que se sabia até aquele momento era que tinha tido um assalto na casa e Maria da Penha tinha sido atingida nesse assalto. Só que, nesse período que ela estava em casa, nesses 15 dias, as moças que trabalhavam com ela disseram que a vizinhança não estava acreditando nessa versão de assalto, que a rua era muito tranquila, que nesse dia não tinha tido nenhum movimento especial na rua, tinha um vigia que não tinha visto nada. E as moças disseram a ela também, as pessoas que trabalhavam na casa dela, que viram, enquanto ela estava hospitalizada, viram ele limpar uma arma mais de uma vez. E ela não sabia do conhecimento, ela não tinha conhecimento de que ele tinha essa arma em casa. Então, nesse período, ela esperou ele viajar a trabalho, e quando ele viajou a trabalho, ela saiu de casa com as filhas, já com o documento, e voltou para a casa dos pais dela. E nesse período, ela foi convidada a dar o seu depoimento, porque como ela tinha passado 4 meses hospitalizada, ela ainda não tinha dado depoimento sobre o caso. E quando ela chegou na delegacia e contou a história toda para o delegado chamou ele para depor novamente, e ele não lembrava mais o que tinha dito há 4 meses atrás, entrou em total contradição, e a partir daí ele foi indiciado como autor da tentativa de homicídio contra Maria da Penha. E foi aí que tudo começou, porque foram 19 anos e 6 meses de luta para que o agressor dela fosse punido. O primeiro julgamento aconteceu 8 anos depois do caso. Ele foi julgado, foi condenado e saiu do fórum em liberdade por conta de recursos dos advogados de defesa. Nessa hora, ela disse que pela primeira vez se sentiu fraquejar, porque ela acreditava na justiça, ela achava que a justiça ia ser feita. Se ele foi julgado e condenado, por que ele não seria preso? Então, ela se sentiu muito fraca, muito frágil, né, muito desmotivada, e então pensou em escrever um livro.
O livro chama-se Sobrevivi e Posso Contar, onde ela trouxe para dentro do livro toda a história dela, todo o processo, inclusive com as contradições do réu. E ela disse que pensou: se a justiça não foi capaz de condená-lo, quem lê esse livro vai ser. E então, 6 anos depois do primeiro julgamento, aconteceu o segundo julgamento. Só aí já foram 14 anos. Novamente ele foi julgado, novamente ele foi condenado, e novamente ele saiu do fórum em liberdade, por conta de recursos dos advogados de defesa. Então, nesse momento, o livro da Maria da Penha chegou até 2 ONGs brasileiras, mas que tem assento na OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é um braço da ONU para as Américas. E então perguntaram se Maria da Penha queria assinar uma petição denunciando o Brasil, o Estado brasileiro, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, pela omissão com que ele estava tratando o caso dela, que não era só do caso dela, né, mas que acontecia aqui dentro do país. E assim Maria da Penha fez, né, a OEA acatou essa petição e durante 4 anos a OEA enviou ofícios ao país, ao Estado brasileiro, perguntando por que esse caso não era finalizado, por que ele já tinha sido julgado, condenado por mais de uma vez e continuado em liberdade. Então, o Brasil não respondeu a nenhum desses ofícios durante esses 4 anos, e no ano de 2001, o Brasil foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA pela omissão e negligência com que tratava os casos de violência doméstica no país. Não só o caso da Maria da Penha, mas era uma atitude recorrente do Estado brasileiro. E a OEA elaborou uma série de recomendações que o país tinha que cumprir, que o Brasil tinha que cumprir. Uma delas era que o agressor fosse preso imediatamente. Então, o Marco Antônio foi preso em 2002, faltando apenas 6 meses para o crime prescrever. Ele foi preso 19 anos e 6 meses depois do crime. E outra recomendação era que o país precisava mudar suas leis, porque as leis que estavam eram coniventes com a violência doméstica, da forma como estava. E aí começou a ser criado um ambiente da Lei Maria da Penha. Foram convidados 7 ONGs que já trabalhavam a causa feminista, grandes juristas. Foram feitas audiências públicas em quase todas as capitais do país para entender qual era a realidade dessas mulheres, porque a realidade das mulheres do Nordeste é diferente das mulheres do Sul, diferente das mulheres do Sudeste, do Norte. O nosso país é muito grande. E aí, tudo isso foi colocado dentro do texto da lei, né, a escuta dessas mulheres. E então a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 leis mais avançadas no mundo, né, pela ONU, no combate, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Maria da Penha está viva, como vocês viram no vídeo, entre nós. Eu gosto sempre de dizer isso, porque às vezes eu vou dar palestra e as pessoas dizem: mas Conceição, onde é mesmo que ela está enterrada? É em Fortaleza ou em São Paulo? Porque as pessoas imaginam que é uma homenagem póstuma, mas não. Maria da Penha tem a sua vida completamente entregue à causa. Ela não é uma pessoa triste, ela não é uma pessoa amarga, pelo contrário, ela transcendeu completamente o que lhe aconteceu e a vida dela é entregue à luta pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, como ela mesma diz, para que nenhuma mulher passe pelo que eu passei. Então, a Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, e como uma das recomendações da OEA também era que Maria da Penha recebesse uma homenagem simbólica, a lei foi batizada com o nome dela. Então, é por isso que a Lei Maria da Penha tem esse nome, né? Pela história de vida, pela história de luta, por não ter se calado e por ter ido até as esferas internacionais em busca de justiça. Que, como ela mesma diz, ao final, a minha luta, que começou tão só e tão difícil, tão dura, tão cheia de sofrimento, mas quando terminou, não foi uma conquista pessoal minha, não foi só para mim, mas foi para todas as mulheres do meu país, que foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso, ela representa uma conquista para todas as brasileiras. A Lei Maria da Penha pune quem agride, maltrata ou humilha a mulher. E pela primeira vez, a Lei Maria da Penha trouxe o conceito do que é violência doméstica. Né? Outros documentos internacionais já tinham trazido, mas não dessa forma. Então, a Lei Maria da Penha diz que violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão
que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no ambiente doméstico, familiar e em qualquer relação íntima de afeto, independente dos envolvidos morarem no mesmo espaço físico ou não. Ao longo aqui da nossa conversa, é possível de ser denunciada, mas não. O texto da Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência: psicológica, patrimonial, moral, sexual e a física. Nós vamos falar sobre cada um deles, mas ao invés de ler os conceitos, eu vou dar exemplo para vocês, que às vezes pode ser muito mais didático, né, muito mais fácil da gente interpretar situações como essa que nós mesmas possamos estar vivendo, ou que a gente conheça alguém que possa estar nessa situação. Então, a violência psicológica é extremamente importante que a gente saiba reconhecer, porque a violência doméstica, ela nunca, ou quase nunca, vai começar com um tapa. A violência doméstica nunca começa com a violência física. Ela sempre começa com os outros tipos de violência. Por isso é tão importante saber reconhecê-los. A violência psicológica, que geralmente é por onde tudo começa, é quando ele faz o controle dessa mulher, quando, por exemplo, ele impede dela conviver com seus familiares, né? Isola essa mulher dos seus grupos de família e de amigos. Ele diz: ai, não vamos mais na sua casa de domingo, não. Eu não vou mais almoçar na sua casa. Sua mãe não gosta de mim. Ela queria que você tivesse casado com outra pessoa, um homem melhor. Aquele seu cunhado paquera com você. Eu não quero as suas amigas separadas aqui em casa. Você não sabe arrumar a casa. Por que você vai estudar? Você não aprende nada. Você é feia, você é gorda. Bonita é a vizinha é linda. Essa moça que passa na televisão é linda, você é feia. Você não sabe arrumar a casa direito, você não sabe cozinhar. Minha mãe sabe, você não sabe. Você não está criando nossos filhos bem. Você não pode sair com essa roupa. Você está parecendo uma prostituta com essa maquiagem. Você está procurando um homem. Se eu lhe deixar, ninguém mais vai lhe querer. Você só tem a mim. E quando ela vai trabalhar, por exemplo, ele fica atrás do poste, quando ela chega, ele diz: você paquerou com o trocador. Eu vi você entrar no ônibus. Ou então, se ela chega do trabalho no carro, ele entra no carro e olha a quilometragem, porque ele já sabe a quilometragem de casa para o trabalho. Então, ele já entra no carro para olhar se foi essa quilometragem mesmo. Quando ela diz uma coisa, ele diz que ela não disse, que ela está ficando louca, não acredita nos relatos dela. E tudo isso vai minando a autoestima dessa mulher. Porque isso acontece por muito tempo, por anos, e vai minando, e ela vai ficando tão fragilizada que ela começa a suportar os outros tipos de violência. A violência moral são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que já estão no Código Penal. A violência patrimonial é quando, por exemplo, ele fica com o cartão do banco dela, fica com as senhas, ele faz as transações, ele tira o dinheiro dela, saca, sem ela autorizar, ele obriga ela a dar o salário dela a ele, vende os objetos de casa, muitas vezes vende os bens móveis e imóveis, vende um carro sem autorização dela, vende um apartamento, vende a TV da casa, quebra os objetos da casa, quebra o guarda-roupa, a televisão, quebra as coisas, às vezes os brinquedos da criança, né? E também não deixa que ela trabalhe, também é uma forma de violência patrimonial, rasga as suas roupas, rasga os seus documentos, tudo. Por exemplo, se ela tem um trabalho em casa, vamos supor, se ela tem um salão de beleza, se ela trabalha com gastronomia, se ela tem alguma coisa de artesanato, ele quebra o secador de cabelo, ele joga fora os ingredientes dos preparos dos alimentos, ele derrama o esmalte, corta a linha do crochê, não deixa que ela tenha renda própria. Tudo isso é violência patrimonial, passível de ser aplicada à Lei Maria da Penha. A violência sexual, é importante que a gente entenda que a violência, que o estupro não acontece só entre pessoas desconhecidas, não. O estupro pode acontecer dentro de uma relação, basta que a mulher não consinta o ato sexual. É violência sexual também quando ele impede de ela tomar contraceptivos, ou então obriga ela a tomar contraceptivos, obriga ela a abortar, obriga a praticar atos sexuais que a constranjam ou a deixem humilhada, obriga a praticar sexo com terceiros, obriga a se prostituir, obriga a visualizar sexo com terceiros. Tudo isso é violência sexual. E a violência física é a ponta do iceberg. A violência física é o que aparece.
é o que deixa marcas no corpo. Mas todos os outros tipos de violência que eu falei deixam marcas na alma, especialmente a psicológica. E às vezes essas são até mais difíceis de serem saradas. E a violência física, ela não é apenas o espancamento. Tapas, empurrões, beliscões, pontapés, puxão de orelha, tudo isso é violência física. Né? É importante que já seja detectada, certo? Todos esses tipos de violência podem e devem ser denunciadas na Lei Maria da Penha. E atenção, não precisa acontecer necessariamente dentro de casa, nem na casa de alguém da família. Pode acontecer em qualquer ambiente. Às vezes as pessoas dizem, mas aconteceu na rua. Ele me pegou na rua quando eu estava voltando do trabalho. Ou eu estava na casa de um amigo, ou eu estava na casa da minha mãe. Tudo isso é violência doméstica, sim, pode ser aplicado. Não é necessário estar dentro do lar, certo? Mas eu gostaria de esclarecer que para ser considerado violência doméstica e familiar contra a mulher, para ser enquadrado na Lei Maria da Penha, é necessário que o agressor tenha algum vínculo de parentesco, né, laço consanguíneo, pai contra filho, irmão contra irmã, filho contra mãe, ou uma relação de afetividade, né, relação de afeto, namorado, companheiro, amante, noivo, marido, ou ex-namorado, ex-companheiro, ex-marido, ex-noivo, tudo isso pode ser aplicado à Lei Maria da Penha. Mas entre pessoas desconhecidas não se aplica a Lei Maria da Penha. Por exemplo, vamos supor que aconteceu uma briga de trânsito. Dois carros bateram e as pessoas descem o homem de um carro, a mulher de outro, acontece uma briga ali e o homem dá um tapa nessa mulher. É a Lei Maria da Penha? Não, não é. Nesse caso é a justiça comum. Vai para a delegacia, faz o BO, abre um processo pela justiça comum. Porque a Lei Maria da Penha é uma questão de gênero. É aquela possessividade que o homem acha que é o dono da mulher. Ele chega em casa, ele está com raiva do trabalho, ele chega em casa, ele bate a porta do guarda-roupa, ele quebra o liquidificador e ele bate na mulher. Porque ele acha que ela é mais um dos seus objetos, certo? Então, é esse tipo de violência que ela passa e por muitos anos. Essa violência ela é sequenciada. Ela nunca acontece um episódio isolado. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Bem, gente, como eu estou aqui numa palestra online, que não tem muita interação, assim, ao vivo, né, com vocês, a não ser depois pelo chat, eu trouxe algumas perguntas que sempre me fazem ao longo das palestras, e eu acho importante a gente ir esclarecendo, porque fica mais fácil falar sobre o tema, fica mais leve, e assim a gente já vai dirimindo algumas dúvidas que possam surgir ao longo da nossa conversa. Mas por que as mulheres passam por violência e não falam sobre o assunto? Né? Por quê? As pessoas fazem essa pergunta. Ora, vários são os fatores que fazem com que elas suportem a situação de violência e não falem sobre o tema. Medo de retaliação do agressor, vergonha de dizer que apanha, vergonha de dizer que está passando por violência, medo de não conseguir criar os filhos sozinhas, né? Ela pensa em como é que vai ficar a situação dela, da família, dos filhos, antes dela denunciar. Então, assim, ela só consegue denunciar quando ela tem a estratégia resolvida na cabeça dela. Nós vamos falar sobre isso também um pouco mais à frente, certo? Mas no primeiro tapa, é muito difícil a mulher denunciar. É muito difícil quem denuncia no primeiro tapa. Infelizmente, elas passam por muito tempo de violência antes de conseguir denunciar. E por que elas aguentam tanto tempo a violência doméstica? Ora, tem pessoas que podem estar pensando, ou tem pessoas até que repetem essa frase, que eu vou falar agora, só por uma forma didática, só para explicar, mas eu não gosto de falar essa frase, eu nem falo essa frase, né? Nem para explicar eu não gosto de falar. Mas vocês, eu tenho certeza que já ouviram alguém dizer, ela está lá porque ela gosta de apanhar. Não é verdade? Às vezes a gente não escuta frases como essa. Ah, se fosse uma coisa mesmo tão grave, se fosse um caso tão sério, ela já tinha se separado. Se ela está lá, é porque ela não tem vergonha. Se ela está lá, é porque ela gosta de apanhar. Então, gente, alguém que esteja fora dessa sala virtual pode continuar pensando e reproduzindo esse tipo de frase. Nós que estamos aqui hoje, se nós já pensamos, nunca mais vamos pensar. Se nós já falamos, nunca mais vamos falar. Porque nós vamos entender agora por que elas aguentam tanto tempo a violência doméstica. Porque existe uma coisa chamada ciclo da violência.
O que é o ciclo da violência? Todas as mulheres que estão passando por violência doméstica estão em algum momento desse ciclo. O ciclo da violência começa com uma fase de tensão. É aquela violência psicológica que eu falei para vocês. Insulto, humilhação, intimidação, provocações até mútua. Muitas vezes ela ainda responde, ele fala uma coisa, ela responde, fala. É o relacionamento abusivo, né, que a gente chama. Muita agressão psicológica, muita agressão verbal. E então acontece um episódio de violência mesmo física ou sexual, e aí a figura feminina fica passiva, ela fica com medo de fazer qualquer coisa, ela fica pisando em ovos, ela tem medo de fazer qualquer coisa que starte nele um novo episódio de violência. E a figura masculina fica dominadora, como quem diz, agora ela sabe quem está mandando aqui, agora ela sabe quem manda. Depois vem a fase da lua de mel. O que é isso? Ele faz promessas mútuas, ele diz que nunca mais isso vai acontecer, pede desculpas. Às vezes ela tem até coragem e vai para a casa dos pais depois de um episódio de agressão física. Ele vai lá buscá-la, diz que aquilo não vai mais acontecer, vamos criar nossos filhinhos, vamos para casa, vamos formar nossa família, né? Às vezes leva ela para passear em algum local que ela gosta, dá algum presente que ela gosta. E ela acredita. Ela só acredita porque ela pensa assim, ele é a pessoa que eu escolhi para ser o pai dos meus filhos. Ela só quer que ele volte a ser quem ele era antes. Ele é a pessoa que eu escolhi para amar. Então, ela acredita que ele vai realmente mudar, que aquilo não vai mais acontecer. Mas só que, infelizmente, inicia-se uma nova fase de tensão. E depois, um episódio agudo de violência. É importante a gente saber que cada vez que esse episódio de violência acontece, ele se torna cada vez mais grave. E depois acontece uma nova fase de lua de mel. O agressor, ele não é agressor 24 horas por dia, todos os dias da semana. O agressor, ele tem as fases de lua de mel. Por isso que é mais difícil ainda essa mulher denunciar, essa mulher romper com o ciclo, porque ela vai sempre acreditando que ele vai melhorar, que dessa vez a promessa é verdadeira, certo? E assim vai passando muito tempo. Anos. Às vezes ela só consegue denunciar quando a violência já está atingindo os filhos ou quando se torna grave demais, um episódio muito grave que ela está com medo de morrer e ela consegue sair da violência. Mas se não, ela demora muito tempo, porque primeiro ela se culpabiliza. Ela ainda pensa, mesmo sendo vítima, ela ainda pensa, ai, mas fui eu que provoquei. Mas por que que eu não fiz o jantar na hora certa? Ele chegou do trabalho, o jantar não estava pronto. Mas por que que eu não lavei a blusa que eu sei que ele gosta de ir por racha de quarta-feira? Ai, mas por que que os brinquedos da criança estavam no meio da casa? Ela fica procurando coisas para justificar a atitude dele. Até ela perceber que não há nada que ela faça que vá cessar a violência, só aí já passaram anos e anos. Então, gente, a ideia de que mulher permanece na relação violenta por gostar de apanhar é inaceitável. O adágio popular em briga de marido e mulher não se mede a colher não pode ser reproduzido, tá certo? E, infelizmente, o feminicídio é a instância última desse ciclo da violência. Muitas vezes o ciclo da violência termina com o feminicídio, né? Hoje nós temos uma lei federal, né, do feminicídio, que qualifica como crime hediondo e dá a pena de até 30 anos de reclusão. Bem, gente, quando a mulher revela a violência que ela sofre, né, quando ela consegue romper esse silêncio, quando ela consegue contar que está passando por violência, que não é fácil para ela, nós já vimos isso, né? Ela dá um passo importante para o rompimento do ciclo da violência, pois ela diminui a sua solidão e isolamento. Então, ela deve ser apoiada e incentivada. O primeiro passo para o acolhimento da mulher em situação de violência é dar crédito aos seus relatos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando a mulher consegue falar, quando ela consegue se abrir, às vezes até a própria família dela, ou a família dele, ou os amigos em comuns, dizem assim, o quê? O fulaninho de tal fez isso? Não pode, não. E o que foi que você fez para ele fazer isso? Ora, gente, essa é a única frase que uma mulher não pode escutar, uma mulher em situação de violência. Ao invés do julgamento, do juízo de valor, vamos substituir essas frases por outras. Você não está sozinha.
Estou preocupada com você e juntas buscaremos resguardar sua segurança e bem-estar. Eu acredito em você. Vocês não sabem, essa frase tão simples, com 4 palavras apenas, causa um impacto tão importante numa mulher que está passando em situação de violência. Eu acredito em você. Sua vida é importante para nós. O que você deseja fazer? Como eu poderia ajudá-la? Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Porque às vezes a gente até escuta, a gente acredita no que ela diz, a gente fica sensibilizado, mas a gente quer resolver o problema, que a gente quer que ela resolva do jeito que a gente quer. E não, a gente tem que respeitar a autonomia dessa mulher. Ela tem que traçar uma estratégia para conseguir romper com a violência. Ela pensa, mas quando eu denunciar, eu não vou poder voltar para casa. Eu estou preparada para ir para uma casa abrigo com meus filhos? Eu posso voltar para a casa dos meus pais? Muitas vezes a família dela é de vulnerabilidade, não tem como recebê-la com os filhos, né? Ela pensa, eu vou sair do meu trabalho, meus filhos vão deixar a escola, ele vai ser fichado, eu vou receber pensão alimentícia. Tudo isso ela pensa nela em último lugar. Ela pensa em tudo isso antes de tomar uma decisão de denunciar. Então, respeitar a jornada dessa mulher em busca da denúncia é um papel extremamente importante para nós, certo? Eu deixo como sugestão vocês assistirem o vídeo O Caminho, é um vídeo de realização do Instituto Maria da Penha, está no YouTube do Instituto Maria da Penha, que conta a história de 4 mulheres que superaram a questão da violência doméstica, denunciaram e conseguiram superar, inclusive conta a história da Maria da Penha, certo? Ela mesma conta a sua história. E o 180 Play é uma campanha que o Instituto Maria da Penha lançou agora também no período de isolamento social, de quarentena, que é um streaming diferenciado, que tem vários filmes, novelas e séries, mas tem uma surpresa quando a gente vai acessar esse streaming. Eu não vou dar spoiler, eu não vou dizer a vocês, mas eu sugiro que vocês entrem no www.180play.com.br. Bem, gente, para a gente dar continuidade aqui, é importante a gente conhecer as inovações trazidas pela Lei Maria da Penha. Como era o contexto de denunciar antes da Lei Maria da Penha e como é agora com a Lei Maria da Penha. Realmente eu tenho mais segurança? Realmente a mulher tem mais segurança de denunciar depois da Lei Maria da Penha? Ora, vamos ver. Antes da Lei Maria da Penha, era a mulher que muitas vezes entregava a intimação para o agressor comparecer à audiência. Ora, a gente viu no ciclo da violência, que a mulher passa anos e anos sofrendo violência, não é verdade? Então, quando ela conseguia reunir todas as suas forças, chegava na delegacia para denunciar, o delegado dizia, ai, a senhora sofre violência, tá certo. Pois está aqui a intimação, entregue lá para o seu agressor, e mande ele vir aqui falar comigo. O que acontecia quando ela entregava a intimação? Ela nem entregava, né? Porque se ela entregasse, ela sofria mais violência. Então, hoje, é escrito no texto da lei, é vedada a entrega da intimação pela mulher ao agressor. Antes da Lei Maria da Penha, não se tratava de relações de pessoas do mesmo sexo em relação à violência doméstica. Agora, a lei determina que a violência doméstica contra a mulher independe de orientação sexual. Por exemplo, um casal lésbico, em que a companheira, né, coloque em risco a vida da sua parceira, a sua integridade física ou psicológica, esteja praticando violência, ela pode sim ser denunciada na Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, permitia-se a aplicação de penas pecuniárias, como cestas básicas e multas. Você agride mulher, você está praticando violência contra a mulher, então você vai pagar em forma de cesta básica, o juiz estipulava o dia e o agressor ia lá todo dia, o homem autor de violência estipulado pelo juiz ia lá entregar a cesta básica. Mas o que acontecia? Ele dizia para a mulher, quando chegava em casa, agora você vai trabalhar, e você vai comprar a cesta básica, e você vai me dar, para no dia certo eu ir lá entregar para o juiz. Então, recaía ainda sobre a mulher. Era uma punição a mais para ela, né? E não para ele. Hoje, na Lei Maria da Penha, proíbe-se a aplicação desses tipos de pena. E também a lei prevê que todo homem condenado, né, todo autor de violência contra a mulher, homem ou mulher, possam discutir questões de masculinidades,
discutir comportamentos, né? Falar sobre Lei Maria da Penha, falar sobre o que é violência doméstica. Muitos cometem violência porque é a forma que eles sabem lidar com o conflito. Eles viram o pai bater na mãe, o avô bater na avó, o tio bater na tia, o irmão mais velho bater na irmã, e eles só sabem lidar dessa forma. Então, esses grupos reflexivos são grupos de muito sucesso, onde acontece, em que as turmas que vão saindo gravam depoimentos para as turmas que estão entrando, porque eles entram de forma um pouco arredia, né? Eles não estão gostando de estar ali, mas eles começam a entender o contexto e o percentual de reincidência desses homens autores de violência que passam pelo ciclo pelos grupos reflexivos é de apenas 5%. Sem os grupos é mais de 25%, certo? Então, é um projeto extremamente importante, mas, infelizmente, ainda não é um projeto de Estado, né? Não está instalado em todos os estados, pelo governo federal, por exemplo, não. São projetos pontuais, né, instalados em alguns estados, mas onde existe, são de muito sucesso. E antes da Lei Maria da Penha, a mulher podia desistir da denúncia na delegacia. E agora a mulher só pode renunciar perante o juiz. Por quê? Porque também foi detectado que essa mulher, quando denunciava, ela voltava para casa e ou ela apanhava mais, ou ela era coagida a tirar, né, a tirar a queixa, ou então estava passando por a questão do ciclo da violência, da fase da lua de mel, vamos fazer as pazes, tá bom, eu vou lá e vou retirar a queixa. Então, ela só pode desistir perante o juiz. E se o crime for de lesão corporal, a ação é incondicionada, quer dizer, não depende da vontade da vítima. O Ministério Público entra na ação e leva a ação para frente, porque o crime tem que ser pago, né? Então, assim, o crime o processo continua, independente da vontade da mulher. Às vezes, até o casal pode voltar, tudo pode acontecer nas relações humanas, mas ele ainda continua respondendo o processo pelo crime que ele cometeu, certo? Se for lesão corporal. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre medidas protetivas. A gente escuta muito falar sobre isso, né? A Lei Maria da Penha trouxe uma grande inovação chamada medidas protetivas. Mas o que é realmente isso? As medidas protetivas são medidas dadas pelo juiz em até 48 horas para fazer cessar a violência. Quando a mulher vai denunciar e chega na delegacia da mulher, ou se ela chega na defensoria pública da mulher, ou se ela chega num centro de referência da mulher, ela pode dizer que está precisando de uma medida protetiva, ou ela conta a sua história, e os profissionais que atendem podem sugerir a medida protetiva para ela. A medida protetiva tem o objetivo de fazer cessar a violência, certo? Evitar que um mal maior aconteça, tirar a mulher daquela situação imediatamente. Por isso que ela tem que ser apreciada e expedida em até 48 horas. As principais medidas, sim, as medidas protetivas também são benéficas para os homens, em alguns casos, pois evitam a prisão. Se ele não descumprir a medida protetiva, ele não vai preso, dependendo da medida protetiva, né? Se ele descumprir, sim, é um dos fatores que faz com que o homem seja preso pela Lei Maria da Penha. É o descumprimento da medida protetiva. E agora é crime. Ele responde processualmente pelo descumprimento da medida protetiva. Algumas das medidas protetivas. Proibição do agressor de se aproximar da ofendida. Essa é uma das medidas protetivas que a gente mais escuta, né? Não pode se aproximar 500 metros da mulher, 300 metros. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo ofensor. Ora, às vezes ele até sai de casa, né? Ela fala muito, agride a mulher e tal, tem às vezes a família fala e tudo, ele sai de casa. Mas quando a mulher vai trabalhar, o filho vai para a escola, ele chega para um caminhão e leva tudo que tem dentro de casa. Quando ela chega, quando ela volta, não tem nada dentro de casa. Todos os exemplos que eu estou dando aqui ao longo da nossa conversa são exemplos que chegaram até o Instituto Maria da Penha, são histórias reais que chegaram até o Instituto Maria da Penha. Então, o juiz, ou então ele vende um carro sem autorização dela, vende um bem da família, então o juiz obriga a restituir esse bem. Suspensão ou restrição do porte de armas, quando ele tem, porque às vezes ele ameaça com essa arma, né? Obrigar o agressor a dar pensão provisória de alimentos, porque ele sai de casa, mas ele tem que prover a família, se for só ele que trabalha, nessa situação. Proibição do agressor de contatar com a ofendida seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. A gente sabe,
né, que infelizmente acontece muito isso pelo WhatsApp, pelas redes sociais, ameaça, às vezes para ela, para alguém da família, para algum familiar, às vezes exposição, né? Então, isso também pode ser uma medida protetiva. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Está separando o pai dos filhos. Não, não é isso. Nesse caso, o juiz evita que o agressor entre de novo na casa para que não cometa uma nova agressão. Muitas vezes acontece até um feminicídio. Ele diz que vai visitar os filhos, já está com raiva porque teve que sair de casa, e quando ele entra em casa de novo, muitas vezes ele comete até o feminicídio. Então, nesses casos graves, ele proíbe, ele restringe, né, a restrição da suspensão, ele suspende a visita dos menores e sugere que essas crianças sejam levadas para a casa dos avós, ou dos padrinhos, ou dos tios, para que ele possa sim visitar os filhos, certo? Ele pode visitar os filhos, só não pode entrar na casa para que uma nova violência não aconteça. Monitoramento eletrônico é o tornozelamento eletrônico, aquela tornozeleira eletrônica, né, para saber se ele, o agressor, está se aproximando da vítima ou não. É bastante eficaz, salva muitas vidas. Aqui mesmo em Fortaleza, né, nós temos casos e relatos de situações como essa, mas ainda, infelizmente, também não é adotado em todos os estados do Brasil. E afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Nessa hora, o juiz não está dando a casa, a posse da casa para a mulher, não. Ele está apenas fazendo cessar a violência. Ele tem que sair da casa para ser cessada a violência. A divisão de bens do casal vai ser tratada em uma outra ação, que é o divórcio ou separação judicial, certo? Então, essas foram as principais medidas protetivas que eu gostaria que vocês soubessem e ficassem atentos. Bem, gente, agora vamos falar um pouco dos impactos da Covid-19 na violência doméstica. E teve impacto mesmo, a Covid-19 impacta na vida das mulheres, né? Impacta na vida de todo mundo, né? Impacta na vida de homens e mulheres, não é só de mulheres, não. É verdade, mas infelizmente ainda existe uma diferenciação de gênero no impacto da violência doméstica, da Covid-19. Como, por exemplo, 70% dos trabalhadores de saúde de todo mundo são mulheres, então as mulheres estão na linha de frente dos cuidados do tratamento da Covid-19. Com o isolamento social, os índices de violência doméstica e feminicídio têm aumentado no mundo, não só no Brasil, mas nós vimos relatos como China, Itália, França, Portugal, Espanha. Todos esses países relataram situações de aumento de violência doméstica. Houve um aumento de 27% nas denúncias de violência doméstica no Ligue 180. Nós vamos ver o que é o Ligue 180 um pouquinho mais para frente. Em março e abril de 2020, em comparação com o mesmo período para 2019. E o aumento foi de 40%, levando-se em consideração somente o mês de abril. O mês de abril era um mês em que os estados todos já estavam em isolamento social, né? Então, assim, houve mesmo esse aumento. Aumentou também o número de feminicídios em 22,2% nesse período de isolamento social. E diminuiu o número de registros de BOs presenciais, mas aumentou as chamadas da polícia para casos de violência doméstica. Ora, se diminuiu o número de BOs presenciais, é porque diminuiu a violência. Não, não é assim que a gente interpreta. A gente interpreta que houve mais dificuldade da mulher de acessar os equipamentos, né, físicos, de sair de casa, muitas vezes por estar na presença do agressor. Então, ela tem mais dificuldade de deixar a casa e ir buscar ajuda. E também por outras dificuldades naturais do momento da pandemia. Os transportes públicos teve um momento que ficaram restritos, os próprios órgãos, né, os próprios equipamentos estavam funcionando em horários diferenciados. Então, é importante também a gente levar isso em consideração. Mas a violência doméstica aumentou nesse período de isolamento social. Quando a gente faz o cruzamento de todos esses dados, fica muito claro isso. 95% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Então, esses 95% dos trabalhadores domésticos que são mulheres ficaram em situação ainda mais vulnerável, porque muitos foram dispensados por causa da Covid-19, do isolamento social, as pessoas mandavam embora e tal. Ficaram ainda mais vulneráveis nessas mulheres. E no Brasil, de cada 10 lares, 4 são chefiados por mulheres. Então, elas estão sozinhas à frente das suas famílias, sem poder contar com ninguém. Isso também as deixa mais vulneráveis. E antes da Covid-19, as mulheres desempenhavam 3 vezes mais trabalhos não remunerados do que os homens. Com o isolamento, a estimativa é que este número
triplique. Então, juntando tudo isso aqui, ainda tem a questão de que elas estão passando por violência doméstica. Para vocês verem o quão grave é essa situação que nós estamos vivendo agora. Que nós nunca imaginávamos que íamos passar por isso, né? A nossa geração nunca viu uma quarentena, um isolamento, uma pandemia, né? No Réveillon de 2019 para 2020, ninguém imaginou que 3 meses depois daquilo, nós estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje. É importante a gente pensar sobre isso, gente. E onde procurar ajuda? Bem, antes de onde procurar ajuda, eu lembrei aqui de uma coisa que eu gostaria de dizer. É importante a gente dizer que nem a Covid-19, nem o isolamento social, nem a crise financeira, nem as incertezas com o dia de amanhã, nem o álcool e nem a droga transformam ninguém em um agressor. A agressão já existe, a relação agressiva já existe, e ela pode ser potencializada com esses fatores que eu falei. Mas nunca transformar uma pessoa em um agressor sem ela ser, tá certo? Onde procurar ajuda? Ora, a Lei Maria da Penha disse que todos os estados devem implementar as políticas públicas, os equipamentos de acolhimento à mulher em situação de violência. Que equipamentos são esses? Delegacia da Mulher, que é o mais conhecido, né? A Delegacia da Mulher existe em todas as capitais e nas grandes cidades também, mas nos locais onde não existe Delegacia da Mulher, ou até que existe mesmo, as pessoas podem fazer a denúncia em outro local, em outra delegacia, na delegacia comum. Eu gostaria de estar vendo vocês agora para ver quem era que ia levantar o braço, mas eu vou responder. Pode. A denúncia, o BO de violência doméstica pode ser feito em qualquer delegacia. A Delegacia da Mulher está mais bem preparada para receber essa denúncia, porque os profissionais são capacitados para o acolhimento da mulher em situação de violência. E os profissionais que trabalham lá, geralmente são todos mulheres, a não ser quando tem um plantão, né, e vai o delegado plantonista. Mas a delegada titular da Delegacia da Mulher é mulher. Os escrivãs, as escrivãs, né, todos os profissionais que estão ali são mulheres, para que essa mulher se sinta mais amparada e mais acolhida. Geralmente também tem uma equipe multidisciplinar de psicólogo, assistente social e advogado para receber essa mulher também, certo? Mas a mulher que, por exemplo, saiu, vamos supor, fugida de casa, que acontece isso, né? Saiu até correndo, andando a pé e conseguiu chegar na delegacia do bairro. Então, ela chega lá e diz assim, eu vim fazer um BO de violência doméstica. O delegado diz, não, não é aqui, vai para a delegacia da mulher. Isso não pode acontecer. Muitas vezes ela não tem nem dinheiro para passagem de ônibus. Ela não tem a chave do carro, ela não está com o carro. Ela não tem nem a roupa apropriada para sair, né? Então, se ela souber dessa informação, ou se ela estiver acompanhada de alguém que saiba, ela pode dizer, eu posso fazer o BO aqui, eu vou fazer o BO e eu não vou voltar para casa sem o BO. Aliás, eu não posso nem voltar para casa, se for o caso, né? O que pode acontecer é o delegado enviar essa mulher numa viatura para a delegacia da mulher, para que ela seja mais bem atendida lá. Mas nunca deixar essa mulher voltar para casa sem resolver essa situação dela. Porque quando ela procura o Estado, é o Estado quem está sendo responsável por ela. Esse agente público é o Estado, né? Então, se acontecer, essa mulher voltar para casa e acontecer alguma coisa contra ela, é total responsabilidade do Estado que vai acontecer com ela depois que ela procurou, que ela bateu a porta do poder público e não foi atendida, certo? Então, a Delegacia da Mulher é um desses equipamentos que a mulher vai para denunciar, certo? O Centro de Referência da Mulher também existe nas capitais, nas grandes cidades. É um local onde lá não se faz a denúncia, mas lá tem uma equipe multidisciplinar de psicólogo, assistente social e advogado, e essa mulher lá vai contar o que ela está passando, porque muitas nem sabem que estão passando por violência doméstica, não sabe para onde ir, não sabe quem procurar, tem muitas dúvidas. Ah, mas ele vai ficar fichado, e ele vai perder o emprego, e a guarda dos meus filhos como vai ficar? Então, esse local é um local que vai ajudar essa mulher a traçar uma estratégia até ela conseguir denunciar. Muitas vezes eles acompanham essa mulher até a delegacia para ajudá-la no momento da denúncia, certo? É um equipamento extremamente importante, porque lá ela vai tirar as dúvidas, ela vai conhecer o que é o ciclo da violência, ela vai saber o que ela está passando, que aquilo ali é uma situação de violência, que vai se agravar,
né? Então, o Centro de Referência da Mulher, infelizmente, não existe em todas as cidades, mas é um equipamento extremamente importante. Outro equipamento também previsto pela Lei Maria da Penha é o juizado de violência doméstica, que esse juizado é lá que vai ser expedida a medida protetiva e é lá que vai correr todo o processo. E existe ainda as casas-abrigo. O que é isso? É um local de endereço sigiloso. Quem trabalha lá assina um termo que não pode dizer qual é o endereço. Essa não tem demanda espontânea, né? Não se pode bater na porta da casa-abrigo. Quando essa mulher chega na delegacia ou no centro de referência, ou na Defensoria Pública da Mulher, ou no Ministério Público, né, na Promotoria Pública da Mulher, ou no juizado, essa mulher detectado que ela está passando por risco de morte, ou ela mesmo conta, né, das ameaças que ela está sofrendo, ela é encaminhada com seus filhos menores para essa casa-abrigo, onde ela pode ficar até 6 meses. Muitas vezes, ela nem volta mais para casa, ela já volta para um outro local, às vezes ela trabalha numa multinacional e pede para ser transferida para outro estado, às vezes ela tem familiares que moram em outra cidade e vai, ou até que o agressor seja preso, né? Ela fica lá até a situação dela ser resolvida, porque muitas vezes ele está foragido. Ele fez uma tentativa de feminicídio, mas está foragido. Então, se ela voltar para casa, ele pode abordá-la a qualquer momento, ou na casa de algum familiar, que ele já conhece, sabe onde é o endereço. Então, essa mulher precisa estar protegida num local que tem um endereço sigiloso, até esse agressor ser encontrado, ser punido, ou ela ir para outra localidade que ela tem interesse, certo? Esses são os 4 principais equipamentos da Lei Maria da Penha. Infelizmente, só existem nas capitais e nas grandes cidades, é verdade. Os pequenos municípios não contam muito com esses equipamentos. Então, outras portas de entrada para a mulher em situação de violência é muitas vezes o posto de saúde, onde ela pode dizer que está sofrendo violência, o CRAS, o CREAS, às vezes até uma escola pública, a escola dos filhos, não só pública, a escola dos filhos. Então, esses são locais que ela pode realmente pedir ajuda. Certo, gente? E existem outras iniciativas também, como eu vou falar agora. O Ligue 180. O Ligue 180 é um principal canal de denúncia do governo federal. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive agora, nesse momento da pandemia, que é tão importante, porque a mulher não está conseguindo sair de casa, muitas vezes está na presença do agressor. Então, é mais fácil ela fazer uma ligação, né, para conseguir denunciar. No 180, ela pode fazer denúncia, ela pode só tirar dúvidas, ela pode perguntar onde tem uma delegacia, um equipamento mais próximo, qual é o município mais próximo do dela, que ela pode encontrar uma delegacia, ela pode tirar dúvidas sobre o que ela está passando, sobre o que é a Lei Maria da Penha, sobre alguma coisa que ela tenha dúvida, e pode até fazer denúncia também de violência institucional. O que é isso? Chegou na delegacia e não foi bem atendido, chegou na delegacia e não quiseram fazer o BO, chamou a polícia não veio, ou a polícia veio, mas não levou o agressor preso, porque às vezes isso acontece, né? Nós temos relatos de que a polícia chega e diz, quer passar um carão, né? Passa um carão no agressor e diz, você não faça mais isso. Aí olha para a mulher e diz, olha, a senhora vai para casa, entre casa, vai fazer uma jantinha para o seu marido que vai dar tudo certo. Não pode, gente. Não pode. Ele tem que agir como um agente de segurança pública. Ele está ali como o Estado, ele não está ali como uma pessoa particular com seus próprios conceitos e a sua própria cultura. Não é. Ele está ali como um agente do Estado. Então, se ele não leva esse agressor preso e a mulher passa por uma situação pior, ou até um feminicídio, é pura responsabilidade do Estado, né, que não interviu nessa situação quando podia intervir. Então, pode-se também fazer a denúncia, eu chamei a viatura, não veio, ou eu chamei a viatura, veio, o número da viatura é tal, e não levaram o agressor. Tudo isso pode ser denunciado, ou a própria denúncia, né, de violência doméstica. Porém, quando a violência está acontecendo, né, quando a violência está acontecendo, um episódio grave de violência, é para se ligar para o número 190, que é a própria polícia, tá certo? Porque o número 180 vai direcionar o caso para o número 190 da sua localidade. O número 180 é nacional, pode se ligar de qualquer lugar do Brasil. Por menor que seja o município, pode ligar para o número 180, tá certo?
Porém, se o episódio de violência estiver acontecendo, é importante ligar para o número 190. Quando o episódio já tiver acontecido, né, e a mulher quiser denunciar, liga para o 180. Ou para tirar qualquer uma dessas dúvidas que eu falei. O número 180 também atende em 16 países do exterior, brasileiras que moram fora, que estão passando situação de violência. É bem fácil encontrar o site desse número. É só colocar no Google Ligue 180 que você acha o site com a maior facilidade para saber também quais são todos os países em que é adotado o número 180. Mas é importante a gente não esquecer esse número. 180. E também divulgar para as pessoas próximas o número 180. Existem outras iniciativas também, como o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que é um aplicativo que também tem o 180 lá, e também pode se fazer a denúncia, certo? É uma iniciativa do governo federal também. E existe um projeto muito bacana, o projeto Justiceiras, que ele é de São Paulo, mas é um número de WhatsApp que atende mulheres de todo o Brasil. São mais de 700 voluntárias, entre psicólogos, assistentes sociais, advogadas e até médicas, que atendem essas mulheres, fazem o encaminhamento, muitas vezes, da própria denúncia, faz acompanhamento psicológico, certo? É importante guardar esse número, eu vou repetir aqui, 11 é de São Paulo, né? O DDD é 11, mas atende mulheres de todo o Brasil, certo? DDD 11 99639 1212. 9639 1212. É importante a gente ter esse número gravado no celular da gente, às vezes até encaminhar para uma pessoa que a gente conheça, para uma mulher que a gente conheça, que está passando por uma situação de violência, que está num momento difícil, porque lá ela pode receber orientação psicológica, orientação social e jurídica, até ela decidir denunciar, né, está empoderada, está fortalecida para conseguir fazer a denúncia. Também existe um aplicativo chamado Penhas, né, da ONG Asmina. O Penhas também tem informações sobre onde tem delegacias mais próximas, explica também quais são os tipos de violência, explica onde deve ser feita a denúncia, e lá também tem um botão que se pode fazer a denúncia, certo? Bem, gente, para finalizar aqui o que a gente vai conversar, eu gostaria de deixar umas dicas importantes, tá bom? Primeiro de tudo, não compartilhe fake news. Sempre procure checar a fonte da informação que você vai repassar ou divulgar, especialmente em casos de violência contra a mulher, porque às vezes tem uma mulher que está precisando daquela informação para conseguir sair do ciclo da violência. Então, nós temos responsabilidade por tudo que a gente posta, tá certo? Nas redes sociais. Pratique a sororidade, ligue para a sua rede de amigas, escute, pergunte se estão precisando de algo. Compartilhe em suas redes sociais informações, cards, depoimentos, lives de especialistas sobre violência doméstica, os serviços que estão funcionando, como denunciar, aplicativos. Às vezes a gente escuta, vê uma live legal sobre o tema, compartilhe, mas atenção, procure sempre fontes seguras para isso. Né? Tem muitos promotores dando palestras sobre violência, muitas ONGs sérias, o próprio Instituto Maria da Penha tem muitas lives no nosso IGTV, no Instagram, sobre violência doméstica, outras ONGs, outras instituições sérias, Defensoria Pública, promotores, como eu disse, delegadas, juízas, então, pedagogas, né, psicólogas falando sobre violência, psicóloga. Então, tem muita gente séria falando sobre o tema. Vamos repassar essas informações, vamos divulgar, porque quanto mais cedo a mulher identificar que está passando por violência, menos ela chega a completar aquele ciclo que a gente viu, certo? Se você conhece alguém que está em isolamento social com o seu agressor, mantenha contato virtual diário, se possível, em chamadas de vídeo, se possível, em chamada de vídeo. Se não conseguir chamada de vídeo, pelo menos em chamada de áudio mesmo. Mas fique atenta a detalhes como voz trêmula. Às vezes ela não diz que está passando por violência, mas ela está chorosa no telefone, ela está com a voz trêmula, respiração forte, barulhos de brigas, a gente tem que prestar atenção, há objetos sendo quebrados. Caso perceba algo anormal, chame imediatamente a polícia. Você pode até combinar uma palavra-senha com uma amiga que você saiba que está em isolamento social com seu agressor. Se ela falar com você e disser a palavra-senha, chame a polícia imediatamente.
Cuide da sua saúde mental. Todos nós temos que cuidar da nossa saúde mental nesse momento, certo? Todos nós. E para nós podermos ajudar outras pessoas, nós também temos que pensar em nós e nos ajudar, certo? Então, é extremamente importante cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida também é importante. Se você está em isolamento social com seu agressor, ou conhece quem esteja, oriente para que esconda objetos pontiagudos, bebidas alcoólicas e drogas, que podem ser potencializadores da violência, como eu falei anteriormente. Participe e divida as tarefas de casa, os cuidados com as crianças, com os idosos, acamados, pessoas com deficiências e doentes. Não vamos sobrecarregar as mulheres que estão em situação de violência, certo? Divulgue os canais de serviços psicológicos que atendam voluntariamente e remotamente. Muitas faculdades e universidades sérias, né, estão disponibilizando serviços, ou às vezes conselhos, os conselhos de psicologia, estão disponibilizando serviços até online de atendimento psicológico. Se forem fontes seguras e sérias, vamos também divulgar, que pode ajudar muito uma pessoa que esteja nesse processo, ou de restauração da sua vida, né, de se refazer a sua vida, de um novo momento, ou de construir a sua estratégia de denúncia. Denuncie situações de violência que possam estar acontecendo na casa ao lado, no apartamento ao lado, ou em qualquer lugar que você escute. Ligue para o 190. Nós todos somos responsáveis o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos somos responsáveis pelas crianças, independente delas serem nossas ou não. Nós também somos responsáveis pelas mulheres, pelos idosos, pelas pessoas com vulnerabilidade. Então, se a gente escuta alguém gritando porque está sendo espancado dentro de casa, a gente não faz nada porque ele é o marido dela, porque é o pai, porque é o irmão. Pode? Não pode. Nós temos o dever moral de denunciar a violência doméstica. Ou qualquer tipo de violência que a gente veja. Né? Como eu disse, em tempo de isolamento social em casa, lembre-se de não sobrecarregar as mulheres que moram com você. Se está passando por uma situação de violência nesse período de isolamento social, conte a alguém da sua confiança. Não fique calada, quebre o silêncio. Romper o silêncio é o primeiro passo para conseguir romper a situação de violência. Quando a violência acaba, a vida recomeça. É difícil? É. Mudar é fácil? Não é. Mudar não é fácil. Mas a pessoa tem que saber que quando a violência acaba, começa uma nova perspectiva de vida. Bem, gente, eu gostaria de dizer que todos nós somos agentes de transformação social. Todos nós podemos fazer a diferença e podemos ser rede de apoio à mulher em situação de violência doméstica. Certo? Eu gostaria de pedir a vocês que multiplicassem o que a gente falou aqui para os seus colegas de trabalho, para os familiares, os amigos da academia, os amigos do racha, os amigos do churrasco. Multiplique. Quanto mais cedo a mulher detectar o relacionamento abusivo, mais ela consegue romper com o ciclo da violência. Eu agradeço esse momento que vocês estiveram aqui comigo, me escutando, e a partir de agora nós estamos disponíveis para responder as perguntas que vocês quiserem fazer. Muito obrigada. Eu gostaria de solicitar também que vocês, por favor, acessem o site do Instituto Maria da Penha. Lá tem muitas informações sobre o ciclo da violência, mitos sobre a violência, conta a história da Maria da Penha completa, a Lei Maria da Penha comentada. E, por favor, nos sigam na rede social, no nosso Facebook e no Instagram. Obrigada, estou disponível para responder as perguntas de vocês. Luciane, se você puder me ajudar com as perguntas, eu agradeço. Com certeza. Antes, agradecer, Conceição, né? O tempo passou voando, assim, informações, acho que a palavra é a relevância, né, de tudo que você trouxe, são informações mesmo, acho que a gente fica aqui ávido por entender melhor, né, essa dor, né, que você trouxe. E aí vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é do Everton Maia, do Rio Grande do Norte. Ele fala o seguinte: existem dados do impacto causado pela Lei Maria da Penha no âmbito das punições aos crimes desde a sua vigência? E aonde eu posso adquirir o livro? Então, eu não sei se ficou claro, assim. Sim, existe. Olha, a Lei Maria da Penha, a melhor resposta que eu posso dar
nos eventos onde a gente, Maria da Penha vai, por exemplo, né, ela viaja por todo o Brasil, antes da quarentena, agora ela está em isolamento social, quietinha, até pela idade, né, já, e também por outras complicações que ela apresenta pela sua condição de cadeirante, mas ela viaja por todo o Brasil, divulgando a Lei Maria da Penha, contando a história dela e incentivando a denúncia. E quando ela termina os relatos, muitas mulheres vêm abraçá-la, né, de forma emocionada e dizer que foi salva pela lei. Eu fui salva pela lei. Então, nós temos dados estatísticos de que a Lei Maria da Penha realmente diminuiu a questão da violência doméstica, mas existe até uma controvérsia em relação a isso, porque, às vezes, tem estatísticas mostrando que as denúncias aumentaram depois da lei. Então, as pessoas, às vezes, podem interpretar isso de forma errada, achando que, por ter mais denúncia, aumentou a violência doméstica. Mas não é assim que a gente entende. A gente entende que agora as mulheres estão acreditando mais no Estado, elas se sentem mais seguras para acessar o Estado, por isso elas denunciam mais. Mas a violência doméstica, infelizmente, sempre aconteceu, é histórica no nosso país, né? E o livro, Maria da Penha, não sei se deu para ver quando estava falando, Sobrevivi, Posso Contar, isso aqui é ela, mais ou menos na época em que aconteceu, pode ser adquirido através da editora Armazém da Cultura. É uma editora aqui do estado do Ceará, né, em Fortaleza, chamada Armazém da Cultura, tem um site na internet, e pode entrar em contato pelo site que ela envia para qualquer lugar do Brasil. Ótimo, muito obrigada, Conceição. A outra pergunta, a gente acha até que você já explorou bastante, se é possível identificar a violência doméstica que ainda esteja nessa fase do silêncio, né? Olha, quando essa mulher começa a se isolar... Sim, quando ela começa a se isolar dos seus grupos, sabe? Ela deixa de frequentar os locais que ela ia. Muitas vezes ela dá desculpa para não ir para eventos com a família ou com os amigos, ou até para eventos da própria empresa. Ela deixa de participar de cursos de reciclagem que a empresa oferece, né? Ela tem muito medo com horário. Ela chega em casa, ela sai do trabalho, corre para casa, muito assim, calada, chorosa, e muitas vezes já começa a apresentar também hematomas físicos, né, quando já começa nessa fase da violência física. Então, uma daquelas frases que eu falei, né, você quer se abrir, você está precisando de ajuda, né, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Você quer me contar o que está acontecendo? Você está bem? Né? Você sabe que existe o ciclo da violência? Você quer acessar um site, por exemplo, do Instituto Maria da Penha, entender o que você está passando, né? Se você está num relacionamento abusivo, mesmo que você não esteja preparada para contar, você tem que saber que essa situação pode se agravar. Então, é importante você agora, né, entender o que você está passando. Existe um local, número 180, você pode ligar, você pode se inteirar, né? E como, por exemplo, no próprio site do Mulheres do Nosso Bairro, né, que vai conter todos esses equipamentos que existem de acolhimento e atenção à mulher nesses mais de 100 municípios onde a ANGE está presente, é um canal extremamente importante de informação para que essa mulher que ainda está no silêncio vá lá procurar e saber realmente o que ela pode fazer, para onde ela pode procurar ajuda. Ótimo. Obrigada, Conceição. A outra pergunta é do Oli França. Ele pergunta assim, e sobre as mulheres transexuais, como elas são incluídas na lei? Sim, a Lei Maria da Penha inclui casos aqui mesmo no Ceará, tramita nesse momento um caso de uma mulher transexual que foi aplicada a Lei Maria da Penha. Tá. Eu acho que essa pergunta é bem exata, né? Outra pergunta que a Ivonete faz é a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada quando for o homem que sofre a violência pela mulher? Não, por ser uma questão de gênero, a Lei Maria da Penha é voltada para a mulher que sofre violência doméstica, por tudo isso que eu falei anteriormente, né? Toda essa situação que eu falei,
percentual de homens que passam por isso são infinitamente menor do que o de mulheres. Existe homem que pode ser agredido por mulher? Claro, tudo existe nas relações sociais, mas o homem que é agredido pela mulher, ele vai procurar denunciar, ele vai fazer o BO, ele vai processá-la, mas na justiça comum, tá certo? No caso da Lei Maria da Penha, como é uma questão de gênero, é essa mulher que se sente que é a posse desse homem, né? Que ele acha que tem um controle da sua vida e da sua morte. Por isso, a Lei Maria da Penha, ela veio resgatar a dignidade da mulher, né? E ela veio equiparar as relações. Existe um princípio, né, no direito, que é o princípio de Aristóteles, que diz que deve se tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Então, ela veio para equiparar, nunca para se sobrepor. Nunca para se sobrepor aos homens, mas para equiparar. Sim. Outra pergunta, obrigada, Conceição. Outra pergunta da Betânia, ela fala assim, a mulher também pode ser afastada do lar, né? Caso não ache o local seguro para permanência. A mulher ela pode ser afastada do lar e pode ir para uma casa-abrigo, como eu falei, né? Como você comentou, como eu comentei, ela pode ir para uma casa-abrigo, ou então acontece também de ser traçada a estratégia na delegacia da mulher, no centro de referência, ou até no juizado, e essa mulher ser encaminhada para uma outra cidade. Muitas vezes ela diz, eu quero voltar para a casa dos meus pais que moram no estado tal, ou eu tenho um familiar no estado tal, ou então também existe a iniciativa de aluguel social. Quando não tem para onde essa mulher ir, o Estado paga um aluguel social para que ela possa ir para um novo endereço onde ele não conhece. Mas isso aí também são atitudes de Estado para Estado, né? Entendi. São atitudes pontuais ainda. Tem mais uma pergunta do Everton, que na sua opinião, né, as delegacias da mulher, elas realmente protegem? Qual é a realidade desse aparato do Estado no Brasil? Porque ele está falando que no Rio Grande do Norte ainda é muito aquém do desejado, né? Então, é mais assim, uma opinião... Sim, mas é um equipamento extremamente importante a delegacia da mulher. É extremamente importante, sabe? O que acontece é que, às vezes, a delegacia da mulher não funciona 24 horas, e quando ela, por exemplo, nos finais de semana... a delegada da mulher titular, né, que está mais bem capacitada para casos de violência doméstica, porque terminar a faculdade de Direito, fazer um concurso para delegada, não dá qualificação para se atuar na violência doméstica, que são casos muito específicos, né? Por isso que na lei também traz que existe capacitação continuada para os aplicadores da lei, certo? Então, o que acontece às vezes é que a delegacia da mulher, ela não é 24 horas, nos finais de semana, nos feriados, ela vem um plantonista. O plantonista que vem não tem essa capacitação e não atende a mulher como ela deveria ser atendida. Para isso também é importante ligar para o número 180 e fazer essa denúncia. E nós, né, enquanto ONG, enquanto terceiro setor, nós fazemos essa cobrança, né, para o Estado fazer essa capacitação periódica, para que sejam instauradas mais delegacia das mulheres, e uma das principais bandeiras de luta do Instituto Maria da Penha é que todo município, por menor que seja, possa ter um centro de referência da mulher, especialmente dentro de uma unidade de saúde, né? Para que essa mulher possa... Sim, claro. É importante o que você está falando, realmente, porque muitas vezes acontece no final de semana, foi o que você falou, em horário fora, né? Então, tem duas últimas perguntas aqui, pode ser, Conceição? Porque pode no final a gente está com bastante gente interessada. Uma delas é do Birino, que fala o seguinte: o que fazer quando o agressor é denunciado várias vezes sem resultado? Se tem alguma coisa que dá para fazer? Olha, às vezes pode acontecer isso aí quando é a violência psicológica, quando são outros tipos de violência que, infelizmente, ainda depende do desejo da mulher de prosseguir com a ação, né? O que pode ser feito é ser incentivada essa mulher a procurar o núcleo de gênero da promotoria pública, para ela conversar com o promotor, para ela entender como ela deve levar à frente o caso dela, né? Por isso que essa mulher tem que passar por uma equipe multidisciplinar, para ela entender que ela tem que levar à frente o caso dela, porque senão vai piorar. A violência doméstica, ela não para do nada, ela vai piorar.
Mas quando ainda são casos desses outros tipos de violência que eu falei, infelizmente depende da mulher para prosseguir a ação. Por isso que muitas vezes ela vai, ela denuncia, ela tem esperança de que com a denúncia ele chegue na delegacia, ele se assuste e ele pare. Entendeu? Às vezes ela não quer que ele seja, que ele sofra um processo, que ele fique fichado, ela não quer. Ela só quer que ele leve o carão mesmo, para ver se ele para de fazer o que ele faz. Mas se o crime for de lesão corporal, independe da vontade dela. O processo vai prosseguir. Sim, entendi. E a última pergunta seria, faço parte de um grupo que está iniciando um projeto local de enfrentamento à violência doméstica. Que dica que você dá? Acho que é uma boa pergunta aí. Primeiro eu quero parabenizar, dizer o quanto isso é importante. Quanto mais tivermos coletivos, grupos, rodas de conversa, mais nós estamos nos fortalecendo. Sozinha nós não conseguimos fazer nada. Então, quando a gente tem grupos assim, a gente pode, por exemplo, tentar mapear, o seu grupo pode tentar mapear quais equipamentos existem naquela cidade. Existe uma delegacia da mulher? Comporta uma delegacia da mulher? Porque às vezes não comporta. Mas um centro de referência pode existir. E no centro de referência ter um carro que leve essa mulher que precisa denunciar até o município mais próximo. Então, um abaixo-assinado, sabe? Vai lá falar, pedir uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Solicita que seja criado o equipamento que atende à Lei Maria da Penha, que essas mulheres tenham onde recorrer. Faz o abaixo-assinado, tenta essa audiência pública. Só quando a gente se organiza é que a gente consegue trazer resultados positivos, né? E só em estar falando, só em ter acolhimento, só em a mulher poder falar e ser ouvida, só isso aí já é extremamente importante. Divulgar sempre o número 180, divulgar sempre que em caso de emergência ligue para o 190 e divulgar, por exemplo, o site do Instituto Maria da Penha, que mostra os mitos da violência, que muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? A Lei Maria da Penha comentada, o ciclo da violência que eu falei aqui, lá no site do Instituto está todo explicadinho, os tipos de violência. Então, assim, tudo isso pode ser através de um coletivo como esse, que, mais uma vez, eu quero dar os parabéns. Bom, a gente que tem a agradecer, Conceição, a gente fica assim, eu estou com uma tarefa difícil agora, depois de todo esse conteúdo que você nos trouxe, né? A voz fica um pouco embargada, o coração fica apertadinho, mas assim, eu acho que para mim, algo que eu tiro não dá para subestimar, né? Subestimar os sinais, subestimar algo que a gente pode achar que é uma briga, isso que você falou, a gente tem sim que estar envolvido nisso, e esse projeto, quando a gente fala mulheres do nosso bairro, ele justamente quis trazer isso, né? O vizinho, olha para o seu vizinho, olha para a sua família, olha para a sua rua, né? Porque muitas vezes a gente pode ter uma tendência a olhar muito longe e quem está precisando de ajuda está do nosso lado, né? E eu acho que a pandemia acabou fazendo esses laços ficarem muito menores, né? Eu tenho certeza que a gente passou a conhecer vizinhos que a gente nem sabia que existiam, porque passamos a passar o dia inteiro em casa. Então, assim, muito obrigada mesmo, assim, eu queria eu não sei se você tem alguma última mensagem antes de eu fazer aqui um fechamento, né? Mas, assim, agradecer mesmo, assim, conforme eu falei, a relevância desse assunto que você nos trouxe, que vai ser o primeiro de alguns webinars sobre esse tema e outras ações. Certo, eu gostaria primeiro de agradecer também, de novo, o convite da Inge, em nome do Júlio, em seu nome, Luciane, do Marcos, que foi uma das primeiras pessoas que me contactou, e dizer que vocês não sabem o quanto é importante essa atitude que está acontecendo, porque, como você disse, né, mulheres do nosso bairro, vamos prestar atenção aos sinais, né? A violência doméstica, ela, infelizmente, ela não é só um tipo de atitude que acaba com a violência doméstica, mas tem que ser uma série de ações sequenciadas para conseguir terminar, a mulher romper com o ciclo da violência. Então, prestar atenção aos sinais é extremamente importante. E a Inge, né, que trabalha com energia, que possa também, cada vez mais, compartilhar a energia das relações humanas para trazer esse mundo sustentável
que a gente sempre... Esse que vocês estão fazendo é investindo na energia das relações humanas, né? Nas boas energias. Isso é extremamente importante. E eu quero dizer que tudo que eu falei aqui hoje, tudo que eu disse, e o que vocês vão replicar com as pessoas que vocês conhecem, se isso aí conseguir tirar uma única mulher de um ciclo da violência, o Instituto Maria da Penha cumpriu a sua missão. Obrigada. Obrigada, Conceição. Bom, gente, agora a gente está indo para o encerramento, né? E a gente fica com essa fala aí final da Conceição, mas eu queria pedir para que vocês acessassem o YouTube. Quem ainda não se cadastrou, os eventos vão ser feitos ali, né? As próximas lives, webinars, a gente vai fazer muito nesse canal aqui, na verdade, porque eu estou falando ali porque eu não estou, né, visualizando o YouTube. E a gente vai disponibilizar uma versão com alguns cortes, né, disso tudo aqui que vocês viram, então uma versão mais editada, vamos dizer assim, tem bastante gente que pediu. E também agradecer, então, aqui em nome da ENGE, né, esse projeto, ele tem muito de plataformas digitais, não podia ser diferente, porque a gente está numa pandemia. Eu vou pedir daqui a pouquinho para o Leonão colocar a plataforma, mas antes disso, pegando esse gancho da Conceição sobre a questão das pessoas, não podia deixar de agradecer as pessoas que fizeram possível isso tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que não são pessoas jurídicas, são pessoas físicas mesmo. Então, agradecer a nossa equipe ali, então agradecer a Carol, o Edu, a Marina, a Jane, agradecer o Marcos, agradecer o Rafael e toda a sua equipe, né, a Mari, a Paola, eu teria aqui vários nomes para falar. Então, assim, muito obrigada, né, agradecer a Débora, também se estiver aqui nos ouvindo. Então, são muitas pessoas, mas a gente trabalhou com este propósito nos últimos dias, e esse é só o começo. E aí, para concluir, vamos conhecer um pouquinho desse site, a gente quer que vocês naveguem, tem muita coisa ainda para aparecer, né, para ser incluída. Esse site, Mulheres do Nosso Bairro, se o Leonan fizer a gentileza de descer um pouquinho, Leonan, ali embaixo vocês vão ter os eixos, né? Então, esse eixo de hoje, Conceição, foi a nossa integridade. A gente escolheu essa palavra porque a gente acha que não é só segurança, é segurança, mas a gente discutiu muito, a gente falou, não, é integridade, né, da mulher. E aqui vocês entram em outros sites especiais aqui, então, dos negócios, do edital. Eu quero, assim, a oportunidade de quem ainda está com a gente nesse webinar. Hoje é o primeiro dia do edital, de inscrição do edital, que vai ficar até dia 3 de novembro. Eu falei isso no começo, queria repetir, e que vocês vão conseguir ter acesso ao site de cadastro por aqui. E aí, lembrando, o edital é para dar recursos para mulheres que também sofrem com essa pandemia em termos financeiros, e para receber verbas para projetos de geração de renda e de empreendedorismo, projetos sobre ideias. É isso, gente. Eu acho que, assim, com esse sentimento de que agora está lançado e é só o início. Muito obrigada a todos. Um abraço.